Oi, Marcos, pode começar, tá? Pode começar. Pode sim. É, Boa noite a todos. Eu sou Marcos, eu sou professor, a minha formação inicial, eu sou professor de Letras Libras, trabalho no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia aqui no estado do Amazonas, de onde eu falo, e também sou psicanalista, e assim, tenho 18 anos de docência, e grande parte do que eu escrevo, daquilo que eu falo, sempre está voltado assim para bastante para a área da educação, certo? Eu atuo bastante na área da surdez e esse trabalho, essa aula que eu vou dar sobre análise de discurso de pessoas com doença autoimune é resultado de um trabalho de pesquisa que foi feito por mim e vale muito a pena a gente compreender, entender, por exemplo, essas situações, porque eu também sou pessoa com uma patologia, com uma doença autoimune. Então, assim, analisar discurso, a gente fala muito sobre discurso em psicanálise, mas analisar o discurso, o que está por trás de uma fala, as posições de sujeito, o que esse paciente traz, por exemplo, em para uma sessão, é muito importante, porque muitas vezes, analisar o discurso, muitas vezes a gente fala, mas é uma teoria, ela surge na década de 60, e assim, aqui no Brasil é pouco, por exemplo, explorada, né? Então, assim, nós vamos estudar como que como que as pessoas com doença autoimune, elas expressam por meio do seu discurso as suas experiências em saúde, as suas experiências por meio da dor, tudo bem? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bem, a análise de discurso a análise de discurso de pessoas com doenças autoimunes, ela revela como esse paciente, ou o paciente, a pessoa com doença autoimune, ela vai colocar as suas experiências de saúde, os desafios diários que essa pessoa encontra na sociedade. E, além disso, a gente vai ver quais os desejos que essa pessoa, que este paciente, ele traz no seu discurso. É uma metodologia voltada para os estudos sociais, que, assim, o pessoal muito da filosofia, da sociologia, da antropologia, e também da área da educação, estuda muito a análise de discurso, tá? Ela tem o objetivo aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a Eni Orlandi, que ela é de Campinas, que é uma grande estudiosa e teórica nesse assunto, tá? Em análise de discurso. Esse é um método que ele surgiu na França com Michel Pechet, e também com um outro teórico, daqui a pouco eu devo lembrar o nome dele, tá? Mas ela é uma teoria que ela surge na França, e o fato da pessoa discursar, ele precisa obrigatoriamente produzir sentidos, né? Diz respeito ao fato de falar, de escrever e produzir sentido. Automaticamente é necessário que haja produção de sentido, é necessário que haja, porque quando, por exemplo, vamos pegar aqui com base a palavra Covid, né? Não vou pegar outra situação, porque para não dar assim, muita ênfase, em outra situação, até porque essa aula está sendo gravada. Mas a palavra Covid, há 5 anos, quando ela era proferida por exemplo, por um político, por um presidente do Brasil, por exemplo, por um governador,
por um prefeito, ela tinha uma preocupação diferente, por exemplo, de um pai de família, de um líder religioso. Por exemplo, um líder religioso, quando ele pronunciava essa palavra, né, ela tinha uma preocupação de gerar no outro, por exemplo, uma esperança, a fé, o acreditar que vai dar certo, a gente vai sair dessa situação. Quando o líder, o pai de família, ele proferia essa mesma palavra, a gente já notava uma outra preocupação no sentido de preocupação com a sua família, com a proteção, preocupação do sustento, né? Que às vezes ele não podia mais sair, mas com o sustento da família. Quando era um líder de uma grande empresa, ou um político, ele já estava, quando ele pronunciava essa palavra, a preocupação dele estava voltada por uma questão econômica, né? Mais econômica, às vezes pela segurança, de proteção do seu país. Então, assim, a mesma palavra, quando ela é proferida, quando ela é discursada, quando ela é falada por pessoas de diferentes ideologias, de diferentes formação discursiva, de diferentes sujeitos, que têm histórias diferentes, que tem condição de produção diferente, ela produz sentidos diferentes. Então, quando eu vou atender um paciente, no seu discurso, eu preciso levar em consideração a sua formação histórica, a sua formação cultural, a formação social, a sua formação ideológica que ela possui também. Muitas vezes, nós psicanalistas, nós não apresentamos para o nosso paciente da forma em que nós gostaríamos de nos apresentar, mas nós nos despimos de nós mesmos e nos apresentamos para ele, em alguns casos, da forma que ele deseja nos ver, né? Nós atendemos diferentes pacientes e nós nos mostramos para ele. Se é um paciente, por exemplo, que tem uma formação ideológica bastante rígida, eu tenho uma postura de atendê-lo diferente de uma pessoa que tem uma formação de sujeito, a formação ideológica mais tranquila, certo? Então, para o Michel Foucault, é esse nome que eu gostaria de lembrar, né? Falei anteriormente. Ele analisa a formação discursiva, ele vê o discurso, ele estuda o discurso, ou melhor, estudou o discurso baseado no controle social. Por exemplo, aquilo que o Estado ele faz, a religião ele faz. O discurso religioso ele tem uma forma de controle, né? Para Beneviste, o discurso, a formação discursiva, ele é um elemento da nossa comunicação. É um elemento da nossa comunicação. Mas, por exemplo, o que nós, professores, muitas vezes nós fazemos, né? Nós usamos o discurso, a nossa formação discursiva, para uma forma de controle. Olha, aluno, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa disso, né? Sempre essa forma de controle. Você precisa entregar as atividades em dias. Eu não sei como é que é o John aqui com seus alunos, né? Mas acredito que haja uma certa cobrança, não cobrança, mas um alerta, né? Sentido de estar ali orientando. Bem, a linguagem, ela possui diferentes funções, não vai dar para eu falar sobre todas elas aqui, apesar de eu ser da área da linguística, mas, por exemplo, neste momento em que eu estou falando, a função da linguagem, ela está voltada para mim, que sou emissor, né? Neste momento sou eu emissor dessa aula, e aí do outro lado tem vocês que são os receptores, aquela pessoa que recebe,
que decodifica a mensagem, que entende a mensagem e decodifica ela. Mas, às vezes, nessa passagem daqui para lá, pode haver alguns ruídos na comunicação. Porque o que vai acontecer? Eu dependo que haja do outro lado, numa formação discursiva, que haja do outro lado um esforço da outra pessoa, que haja do outro lado além do esforço, uma questão emocional, ela leva muito em consideração se a pessoa está bem ou não. Então, nesse processo discursivo, às vezes pode acontecer alguns ruídos na comunicação, o que vai gerar, às vezes, alguns desentendimentos, alguns desacordos, ou até mesmo vai gerar entendimento, tá bom? Necessidade, desejo e defesa em psicanálise. Então, a pessoa chega para nós, quando alguém diz para nós, principalmente, por exemplo, eu como professor, alguém me diz, um aluno chega para mim e diz assim, professor, eu preciso da sua ajuda. Será que nesse momento esse aluno, ou esse indivíduo, qualquer uma pessoa que possa fazer essa pergunta, ela está manifestando uma necessidade, ela está fazendo um pedido, que nós chamamos aqui em psicanálise de demanda, ou ela está manifestando, ela está expressando um desejo? Vale lembrar que toda demanda é demanda de amor, já dizia o nosso querido Lacan, né? Então, vamos lá. Em psicanálise, esses três conceitos não são as mesmas coisas. São situações diferentes. Por exemplo, a necessidade, do ponto de vista psicanalítico, é um anseio biológico por elementos ou experimentos que a gente não pode deixar de existir, né? Por exemplo, eu tenho necessidade de sono, necessidade de alimentação. Então, a necessidade ela é orgânica, a necessidade ela é inerente à condição humana e nós não podemos viver sem, certo? Enquanto que, quando uma criança, por exemplo, lá nos primeiros meses de vida, ela tem necessidade, por exemplo, de alimentação, ela vai manifestar, por exemplo, isso por meio do choro, né? Então, ela precisa de um adulto que ele entende, que ele interpreta aquele choro, aquela necessidade e ofereça para aquela criança aquilo que ela está demandando, por exemplo, tá? Só que isso depende do esforço do adulto, né? Às vezes, a criança, ela chora e o adulto, ela tem necessidade, por exemplo, de sono, mas o adulto interpreta que ela tem necessidade, por exemplo, de alimentação, tá? A demanda, no que concerne a demanda, Freud garante que não é algo biológico. A criança, no momento que ela está chorando, ela não está pedindo alimento, ela está manifestando seu desconforto diante daquela situação biológica. Saussure, que é o pai da linguagem, que nós da área da linguística estudamos muito sobre ele afirma que para eu fazer um pedido, eu preciso formalizar um pedido, eu preciso saber a língua do outro. É necessariamente para que eu me posiciono como sujeito,
eu preciso obrigatoriamente me apropriar da língua do outro. Por exemplo, como é que eu sei que a minha formação discursiva, como é que eu identifico, por exemplo, a cultura de um sujeito por meio da língua dele, né? Por exemplo, aqui no meu estado existem várias culturas. Existe a cultura indígena, como eu sei que a pessoa que ele é indígena por meio da sua língua, como eu sei que ele é uma pessoa que é, por exemplo, de um outro, aqui existem assim, vários, está cercado aqui de outros países, então é um lugar próximo, né, aqui da América do Sul, então é um lugar que comumente a gente vê pessoas de outros países, né, até por a questão da pesquisa, aqui na nossa região. Então a gente observa a formação cultural por meio da língua. Então, a criança, para ela fazer um pedido, para ela fazer uma demanda, obrigatoriamente ela precisa se apropriar de uma língua para ela fazer pedido, para ela fazer um pedido. Então, naquele momento que ela está chorando, ela não está demandando, ela está expressando uma sensação de desconforto diante daquela situação fisiológica que ela está vivendo, beleza? Daí que advém, por exemplo, o desejo. A partir de um certo momento, à medida que a criança ela vai crescendo, os pais vão ficando cada vez mais exigentes, né? A criança ela não chora e o pai já vai logo atendendo as suas demandas. Não, o pai passa a exigir, os pais ou a pessoa, quem cuida, né, passa a exigir que essa criança, ela faça pedido, isto é, que ela se aproprie de uma língua, certo? E passa a verbalizar aquilo que ela quer. Ela passa a articular o seu pedido dentro de uma linguagem, às vezes uma linguagem lógica, né? Neste cenário que entra em cena o desejo. Alguém está pedindo para entrar, né? Espera aí, só um instantinho. É neste cenário que entra em cena, por exemplo, o desejo. Que entra em cena o desejo. Vejam, o desejo quando a criança, no momento que ela está ali manifestando a sua insatisfação, aí ela deseja, às vezes ela deseja, vai depender da qualidade do amor e do afeto que o cuidador ele oferece para essa criança, e não da quantidade, né? E sim da qualidade. Por exemplo, quando a criança ela chora, no momento que ela manifesta sua insatisfação diante de uma situação fisiológica, ele deseja que a mãe ou o pai ou a pessoa que cuida, ele não só ofereça aquilo que ele quer, mas ele quer que a pessoa olhe para ele, compreenda ele, dê atenção e dê amor também. Quando nós vamos, por exemplo, um exemplo agora da vida prática. Quando vamos a uma lanchonete, e às vezes nós não somos bem atendidos, eu chego lá na lanchonete e peço, por exemplo, um hambúrguer. O atendente anota o meu pedido e traz para mim aquilo que eu demandei. Eu demandei dele o quê? O hambúrguer. E ele trouxe o hambúrguer para mim.
ele só fez isso. E o que eu pedi somente foi isso. Então, às vezes eu saio dali insatisfeito, falo mal, digo que aquele lugar não é aquele estabelecimento não atende bem, você não sentiu satisfeito. Aí, um dado momento, você vai em uma outra lanchonete, chega lá, o atendente ou garçom, uma pessoa super simpática. Olá, boa noite, tudo bem com você? E isso, o marketing, ele é ótimo, né? Ele olha para você, ele te contempla, você quase que abre a vida ali para a pessoa, né? Antes de fazer o pedido. Às vezes aquilo que você pediu nem tem a qualidade lá que o outro, né? Mas você sai dali super satisfeito pela qualidade do atendimento. Você se sente apreciado, você se sente visto, a pessoa se sente, ou nós nos sentimos querido, né? E saímos dali super felizes. Bem, é mais ou menos esse exemplo que isso que eu acabei de falar, a questão do desejo. O que eu pedi foi um hambúrguer, mas o que eu desejava estava além do hambúrguer, mas eu não disse para o vendedor, eu não falei para o atendente, olha para mim, me contemple, né? Essa sensação de falta e de vazio, que às vezes que a gente, na nossa realidade, a gente não consegue nomear e a gente sai falando mal dos estabelecimentos, lugares pelos quais nós passamos, provém da nossa realidade, né? Da tentativa de nós nomear os nossos desejos, que a gente não sabe dar nome, a gente dá nome que é dos outros, que a gente aprendeu nós nos constituímos dentro de uma linguagem do outro, nós estamos desejando o tempo todo e não sabemos, né? Porque para a gente poder fazer um pedido dentro de uma situação que ela é lógica, nós precisamos de acúmulo verbal, certo? E dessa forma nós verificamos que é nesse movimento contínuo do processo de tradução das nossas necessidades em demandas que a gente vai vivendo, né, e vai vivendo e sobrevivendo o nosso dia a dia. Porque é muito difícil você chegar para uma pessoa, quer ela que seja, e você dizer, além daquilo que você pediu, que você demandou, você dizer para o meu desejo é que você me olhe, me contemple, que você me observe, que esse é, às vezes, o nosso desejo de amor, mas nós deslocamos para coisas, no caso, eu estava dizendo do hambúrguer, né? Agora, eu vou pisar bastante os pés mais fundo na questão das doenças autoimunes. Veja bem, você já ouviu falar na bainha de mielina? Bem, a bainha de mielina, observa, preste bem atenção, vamos ver esse neurônio, por exemplo. A célula de Schwann é aquela... Nós temos aí o desenho, né, uma imagem de um neurônio, por exemplo, aí. Então, uma bainha que ela é mielinizada, que ela tem os seus... a bainha aí na célula de Schwann, ela não tem nenhuma deformidade, uma informação, ela salta 20 metros por segundo, né? A informação que ela é captada, ela chega lá rapidamente. Agora, uma bainha que ela é amielinizada, é quando, por exemplo, há um rompimento dentro dos neurônios nessa bainha, uma informação, ela salta 5 metros por segundo. Quer dizer, o que chega mais rápido? Aquilo que vai saltando, aquilo que vai meio que escorregando. Logicamente, aquilo que vai saltando, né?
Então, no paciente que tem uma doença autoimune, essa informação, ele recebe uma informação no seu sistema nervoso central, né, por meio dos neurônios, mas isso vai afetar a maneira como ele sente. Às vezes, uma situação de dor que para o John é suportável, para a pessoa com uma doença autoimune, por exemplo, é insuportável. Se ele sente uma dor, é muita dor. Tá? Afeta toda a percepção transmitida a partir da célula nervosa. Nós percebemos, por exemplo, que depois das pessoas que tiveram Covid, a gente percebe muitos questionamentos deles, principalmente em análise, que afetou muito as lembranças, as memórias. Ele sente muita dor, a sensação, né? Ou ele sente muita dor, ou não sente quase nada. Bom? Então, as considerações, as doenças autoimunes são grupos de doenças distintas. Quando a gente vai assim, pesquisar sobre as doenças autoimunes, a gente vai perceber que tem mais de 80 doenças autoimunes, né? São grupos de doenças distintas que têm como origem o fato do sistema imunológico passar a produzir anticorpos contra o componente do nosso corpo. Por motivos variados, eles começam a confundir as proteínas como agentes invasores, passando a atacá-la. Toda doença autoimune é uma doença psicossomática, mas a gente não pode dizer que toda doença psicossomática é uma doença autoimune, tá bom? Nem toda doença psicossomática são autoimunes. A formação das doenças autoimunes é resultado de uma complexa interação entre predisposição. Às vezes a pessoa ela tem uma predisposição genética para isso. Às vezes estão ligadas a fatores ambientais, como a forma de vida que a pessoa vive, uso e abuso de álcool, de drogas, ou até mesmo as disfunções imunológicas que tem a como corrigir. Por isso é importante fazer, por exemplo, exames mais laboratoriais para saber, para tentar corrigir, descobrir qual é a causa. A somatização é quando a mente, por meio de pensamentos e do estado emocional em conflito, manifesta as dores e doenças no corpo físico, né? Então, assim, este paciente ele vai sentir dores, esse paciente ele sente dores no corpo inteiro, e essa dor é muita dor. Eu vou agora trazer dados para vocês de algumas análises que a gente, nesse período que a gente estava fazendo esse estudo, nós coletamos de pessoas, e vocês vão ver que interessante. Esse paciente, ele é um paciente diagnosticado com fibromialgia há 5 anos. Na época da pesquisa, foi em 2024, havia 5 anos que ele tinha tido o diagnóstico de fibromialgia. É uma pessoa que tem 53 anos, ele ou ela tem um filho, tem um relacionamento, já foi casado, teve um relacionamento com uma pessoa. No momento em que eu conversei com essa pessoa, ele tinha saído de um relacionamento de 8 anos e estava se relacionando com outra pessoa 23 anos mais jovem. Então, ele dizia essa seguinte questão para mim: estou ficando velho e tenho medo porque não tenho ninguém para cuidar de mim no futuro.
tem um filho casado, mas ele ficou muito estranho depois que casou com aquela mulher. Bem, aí nós percebemos no discurso dessa pessoa, desse paciente, o seguinte, que ele toma consciência que está ficando envelhecido a partir do seu que o seu objeto de desejo o rejeita sexualmente, né? Que ele tem uma outra fala aqui que diz assim, essa pessoa hoje com quem na época estava relacionando disse o seguinte, ele diz que não sente vontade comigo porque sou mais velho. Olha que sou carinhoso, não sei o que passa na cabeça dele, mas ele me trata bem. Veja, nós percebemos aqui que há uma preocupação em alguém que vai exercer futuramente essa questão do cuidado, né? Essa questão, a gente vê aí uma questão do vitimismo, de uma tortura, analisando o que está por trás da fala dele. Essa preocupação, principalmente de alguém, de uma pessoa que futuramente vai exercer, que fará o cuidado para com ele. Bom, a gente não tem garantia nenhuma, não temos garantia nenhuma que os nossos afetos, que a pessoa com quem nos relacionamos, ele vai fazer isso. Essa garantia, nós só temos ela na lei 10.741, de outubro de 2026, que é a lei de proteção às pessoas acima de 60 anos. Não temos, a gente vê que ele busca uma pessoa que olhe, que contempla sua angústia e que ele deseja, a gente vê que é uma pessoa que deseja ser cuidado, que deseja ser olhado, que deseja ser desejado, mas ele não consegue nomear isso. Ele nomeia isso numa forma de preocupação na fala dele, certo? Além disso, ele vai dizer que neste relacionamento que ele está hoje, que na época ele estava, perdão, não há envolvimento sexual, porque a pessoa que está com ele não sente vontade, porque ele é mais velho. Então, assim, a partir do momento em que ele toma essa consciência, quando é que ele vai tomar consciência de que ele está envelhecendo? A partir do momento que o seu objeto de desejo o rejeita sexualmente, né? Aí ele vai, ele vem essa questão a gente percebe essa questão da angústia nele, que ele se desloca para a sexualidade. Quando Freud escreveu o mal-estar da civilização, ele falou muito sobre isso, que às vezes nós deslocamos para a sexualidade aquilo que nós não conseguimos nomear nos nossos objetos, por exemplo, de desejos. Outra fala que ele traz, sou bastante verdadeiro e gosto das minhas coisas bem arrumadas. Falo mesmo o que eu penso, mas as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. Acho que por isso não tenho amigos, também porque as pessoas são falsas. Bem, a gente vê aqui agora, segundo a análise do discurso, qual o discurso que está por trás disso daqui, dessa fala dele? A gente vê aí um superego punitivo, né? Um superego muito punitivo, uma tortura e uma culpa mental constante em virtude dele ser uma pessoa que expõe aquilo que ele pensa, aquilo que ele faz, aquilo que ele diz. Olha como eu sou uma pessoa verdadeira, e por essa minha verdade as pessoas não conseguem compreender a minha verdade, então por isso eu não tenho amigos e elas se afastam de mim. Essa outra pessoa, diagnosticada com fibromialgia,
e também com fibromialgia, na época há 3 anos. É uma pessoa que saiu de casa aos 14 anos para poder estudar numa escola de internato, fazer o ensino médio e médio técnico. Quando morava com seus pais, era uma pessoa, os pais sempre se preocuparam assim, mais muito em trabalhar e oferecer para os filhos muito pouco afeto. E foi uma pessoa, assim, pela fala, bastante negligenciada afetivamente. Então, vai sair de casa aos 14 anos, vai morar no internato e se esforçou bastante. É uma pessoa que hoje, em sua área de atuação, acumula muitos prêmios. Hoje tem 37 anos, muitos prêmios internacionais e viagens também, muito bem sucedida, tanto no trabalho como financeiramente. Mas vamos analisar a fala. Aí a pessoa me diz assim: eu faço o tratamento e tive várias internações, mas minha família nunca perguntou nada. Minha sorte é que tem um plano de saúde bom, Nem minhas irmãs que moram na cidade, elas só se preocupam com o marido delas. Então, os maridos delas, né? Então, assim, nesta primeira fala, nós observamos que ele tem o desejo de ser amado, de ser visto, de ser contemplado pelas irmãs e também pela família. Mas ele questiona que elas só pensam nos maridos delas. Bem, mas é aquilo que eu disse lá no início sobre desejo, necessidade e demanda. Ele não diz para as irmãs delas, para as irmãs deles, melhor, que ele deseja a atenção delas, né? Ele fala isso numa análise e não diz para elas. Tinha um grande amigo, mas depois que arrumou uma namorada, ele se afastou. Sofri muito, fiquei um tempo sem falar com ele, voltamos a nos falar porque ele me convidou para ser padrinho. Bem, uma outra fala dele: sou uma pessoa muito correta e honesta. Às vezes levanto de madrugada para resolver problemas de voo de clientes que deu problema. Sinto que as pessoas só me procuram quando precisam de mim. O fato dele ser uma pessoa assim, bastante rígida, bastante... rígida não, perdão. O fato dele ser uma pessoa assim, bastante, que se doa bastante, veja bem, ele se prejudica a si, né? Ele levanta de madrugada para resolver problemas de passagens, de voos, seus clientes, e ele deseja que os pacientes reconheçam o seu trabalho. Ele deseja desses clientes um reconhecimento, mas isso ele não... isso é uma fala dele que é inconsciente, e ele sofre por isso. Então a gente percebe que essa situação dele, o perfeccionismo, é tipicamente de indivíduos que têm uma estrutura neurótica. Isso porque ele faz e procura o melhor de si, e em seguida, o que ele faz? Ele se isola, como aconteceu com o amigo, que ele fazia de tudo, fazia de tudo pelo amigo. Quando o objeto de desejo dele, ele passa a conviver mais com a namorada e menos com ele, o que ele faz? Ele se isola. E ele procura ele faz essa situação de isolamento
Mas o que ele procura, dentro da fala, dentro dessas 3 falas, o que está por trás do discurso dele é o desejo de ser admirado, de ser apreciado pela família, pelas irmãs, pelo amigo, pelos clientes e de ser contemplado também. A gente percebe também o desejo de afeto na fala dele, tá? De ser preferido, de ser favorito, mas ele se sente desamparado e acontece essa situação dele ficar angustiado, e a gente vê que a angústia para Freud é uma questão assim de quase que para a gente não enlouquecer, né? Falar a verdade, é de que a gente fica angustiado às vezes. O paciente 3 tem um diagnóstico de artrite reumatoide desde os 18 anos. Na época da pesquisa, tinha 27 anos. Então, já é uma pessoa que já convivia com uma doença autoimune, com a artrite reumatoide, já há bastante tempo. Quase 9 anos, né? Essa pessoa é militar, já tem uma vida bastante rígida, não admite mau caráter, é uma pessoa que tem dificuldade, é muito correta e honesta com os horários, tem dificuldade para perdoar, é uma pessoa assim que tem muitos problemas com a família e protege muito a mãe. Bem, além da autoproteção com a mãe, é uma pessoa que, por alguns problemas financeiros, assim, em falta até de espaço, hoje, apesar de ter 27 anos, ainda dorme com a mãe. Ou melhor, ainda dormia com a mãe na época da pesquisa, tá? Dormia com a mãe e ele traz algumas falas. Estou de saco cheio. Quero terminar a minha faculdade, arrumar um outro trabalho, tirar minha mãe de perto da minha família, que só quero aproveitar dela, da coitada, é a fala dele, né? Minha irmã não fez nada para proteger e defender a minha mãe. Ela sempre morou no quintal de casa sempre morou no quintal de casa. Minha mãe pagava energia, usava as coisas lá de casa, e agora passa e não fala nada. Então, é uma pessoa, quando a gente estava ali conversando, né, em alguns atendimentos, é uma pessoa que hoje, naquela época, muita queda de cabelo, muita espinha, não consegue dormir direito, sono é muito, muito complicado, sono, não se alimenta corretamente, tem muitos problemas no estômago. A gente vê aqui de acordo com a análise do discurso, nós vemos o quê? O que a gente pode perceber aí? Um complexo de Édipo mal resolvido. Primeira coisa que a gente observa, né? Um complexo de Édipo mal resolvido de querer a mãe só para si. E dormir com a mãe. A gente percebe também um ego narciso, né? Um ego narcísico. E principalmente quando diz, estou de saco cheio. É uma pessoa que demonstra muita rigidez, muita severidade, mas ao mesmo tempo, o que ele quer? Ele demanda ser amado, ser apreciado por essa irmã, por esses familiares e principalmente pela mãe. Principalmente pela mãe. Essa última paciente, que é a paciente 4, diagnosticado com lúpus desde os 18 anos. Hoje tem 55. Tem uma história de vida mais ou menos assim. Quando tinha 7 anos de idade, ela viu a mãe
passar por uma situação de enfermidade e de quase morrer. Então, ela fez uma promessa que, se a mãe dela saísse daquela situação, alcançasse a cura, ela serviria a congregação todos os seus dias, ela serviria a congregação e daria, tudo dela seria para a igreja. Beleza. Então, aos 14 anos, ela já saiu da família, foi para a igreja, para o convento, e lá ela viveu anos dando prova de amor, de afeto, de trabalho, muito zelosa para a igreja. Alguém está querendo entrar, John? Tá, né? Espera aí, só um pouquinho, deixa eu ver. Permitir. Bem, então, no momento em que ela vai haver lá na congregação uma situação em que ela, devido a algumas circunstâncias ali, ela percebe que ela estará envelhecendo e que ela não tem nenhuma assim, segurança na congregação, nem financeiramente, e também uma questão assim de previdenciário. Então, ela vai fazer concurso para professora universitária e ela rompe com o convento, com a igreja e vai ser professora universitária. Beleza. Só que isso hoje ela vive muita angústia, porque qualquer situação que dá errado, ela se sente culpada ela se sente culpada porque ela acredita ser um castigo, alguma punição que Deus está dando em virtude dela ter quebrado o pacto que ela fez lá na sua infância. Bem, então ela diz assim: não sei como a minha cabeça aguenta. Aí, uma outra fala dela também, que é muito interessante, é o seguinte: não sei o que as pessoas veem em mim. Tem gente que pode muito mais que eu, mas olha para mim com inveja porque acha que sou bem-sucedido. Então, nós vemos nessas duas falas o seguinte: além de. A gente vê aí uma mania de perseguição, né? Uma situação assim que ela é uma pessoa que traz uma certa mania de perseguição, que ela, na visão dela, ela acha que as pessoas olha para ela e vê que ela é uma pessoa bem-sucedida, e também a gente nota bastante, vê aí uma situação de vitimismo, pensamentos catastróficos, né? Quando ela disse, qualquer situação de errado que acontece na vida dela, ela atribui isso ao divino, né? E também a gente fica, uma situação de que ela ficou presa àquela questão lá da vida, né, da vida religiosa dela, e ela não consegue se desligar disso. Mesmo hoje, ela vivendo muito melhor nos relatos dela que anteriormente. E todos os pacientes que foram analisados nessa pesquisa, a gente percebe, a gente vê que a angústia, ela está no topo. A primeira situação, o primeiro sentimento que mais foi apresentado, que a gente observa no discurso dessas pessoas, desses pacientes, é a angústia, a culpa,
o medo, a ansiedade, a depressão, frustração e sensação de perder o controle da própria vida, a raiva diante da injustiça percebida, da injustiça dos outros e ainda ter que lidar com uma doença crônica, né? A angústia, para Freud, a angústia serve como mecanismo de defesa para preparar o indivíduo para enfrentar ou evitar o perigo que geralmente está ligado aos conflitos inconscientes. Pode não ter uma causa externa, identificável, e muitas vezes está associada aos desejos reprimidos. Quando o desejo, impulsos inconscientes são reprimidos, a energia associada a esse desejo pode transformá-lo em angústia. Então, a gente observa que a angústia é uma coisa até boa, né? Porque, caso contrário, a gente enlouqueceria, né? Já para Lacan, ele expandiu o conceito de angústia, explorando suas relações com a linguagem, o desejo e a falta. Lacan viu a angústia como um indicador da presença de algo que está faltando, mas que a gente desloca ele para alguma coisa, né? E aí a gente nunca se satisfaz, nós vamos vivendo esse indivíduo insatisfeito quase que o tempo todo, que as nossas desejos, eles nunca se realizam. E quando nós realizamos um desejo, nós vamos buscar outro desejo. Nós vamos buscar a realização de outro desejo. E assim a gente vai vivendo a vida, né? A gente vê os desejos analisados no discurso deles. Os desejos são desejos de atenção, de constância, de empatia, de desejo de afeto, de ser favorito, de ser pessoas eleitas, mas eles não conseguem. O perfil das pessoas com doenças autoimunes geralmente são pessoas que sempre estão em conflito de família, né? Todos eles trouxeram isso na fala deles. Sempre estão ali no meio de conflitos de família, arrimos de família, pensam muito nos outros, pensam pouco em si, se preocupam muito com os outros e o autocuidado é negligenciado. Então, para encerrar a nossa fala, e depois eu abrir para perguntas, a análise do discurso de pacientes com doenças autoimunes, ela emerge, por exemplo, ela traz à luz sentimentos de frustração, medo, incerteza sobre o futuro, além da necessidade de ajudar psicologicamente as doenças autoimunes. A gente percebe assim, esse trabalho, ele não tem, por exemplo, ou não teve uma intenção de te dar, por exemplo, manejos clínicos de como você lidar com a pessoa com doença autoimune, tá? Mas oferece insights para... a primeira coisa que nós, como analistas, precisamos ter quando recebemos essa pessoa, esse paciente no nosso consultório ou na nossa clínica, principalmente dar voz a ele, olhar para ele para que ele se sinta compreendido, contemplado e principalmente oferecer a ele afeto por meio da nossa contemplação. Porque lidar com uma doença que ela não tem cura é muito difícil, né, gente? É muito difícil. Ainda mais lidar com a doença que ela não tem cura é muito difícil, ainda mais num mundo tão narcísico como nós vivemos, né? Em que não é nada, a dor do outro não é como eu não consigo sentir, não é uma doença e também não são análises que elas são laboratoriais, elas são clínicas, leva-se muitos anos. Então, essa pessoa ela tem o sentimento de, às vezes, estar enlouquecendo, porque ninguém, às vezes, compreende ela, tá bom?
Agora eu estou aberto para perguntas e já agradeço também já agradeço ao John pela oportunidade que me deu para poder que eu pudesse falar sobre esse tema que eu gosto muito, tá bom? Marcos, eu que agradeço. Eu estava aqui, até a Rê estava mandando mensagem aqui para mim. Você está inquieto? Eu disse, não, eu estou tentando prestar atenção, porque é um assunto muito interessante. É algo que eu já tinha percebido, né? Eu acho que todo mundo que já faz psicanálise já tem percebido sobre essas questões dos pacientes, ou de colegas, ou conhecidos que a gente tem, que tenha doenças autoimunes, né? Eu tenho uma menina que faz a limpeza lá da clínica, que ela tem psoríase, e você vê quando ela está psicologicamente abalada, porque ela tem uns filhos que dão um pouquinho de problema, ela manifesta de uma forma que você diz, meu Deus, não tem, eu não vejo a Sandra, eu só vejo a doença. Né? E aí você vai vendo que quando ela está mais calma, mais tranquila, que as coisas estão mais resolvidas, você vê que desaparece, né? Você vê que fica bem tranquilo. Eu também, eu estava aqui super atencioso na aula, mas aí você vai percebendo, né, o quanto isso, e às vezes, Marcos, a gente vê que tem essa minha colega que ela não teve essa oportunidade de fazer uma terapia, de estar em, né, um tratamento psicológico para tratar só isso, porque a gente sabe que a doença ela é autoimune, mas ela é agravada com psicológica. Como você me falou assim, nem toda doença psicossomática ela é autoimune, mas as autoimunes elas vão ser psicossomáticas. Então, assim, é incrível, é um assunto, realmente, como você me falou, colocou no seu trabalho. Infelizmente a gente não tem ainda um achado, sabe, na literatura mais expressivo sobre isso, que é uma questão que, poxa, cara, a gente vê muita gente sofrer com lúpus, com a fibromialgia, com a psoríase e outras doenças que tem acometido por aí. Eu acho que a Lu queria te fazer uma pergunta antes. Pode fazer, minha querida. Mas muito obrigado, tá, Marcos? Muito obrigado mesmo por ter aceitado essa incumbência dessa aula hoje. Pergunta eu esqueci, que foi lá no início, depois eu vejo se eu lembro. Mas, complementando ali o que o John falou, eu conheci uma menina que ela tem lúpus. E o discurso, assim, quando a gente conversa, ela fala muito dessa questão das restrições, né? Tem muita coisa que não pode, tem a questão de que não pode tomar muito sol também, tem que ser cuidado do sol. Então, ela fala de um jeito, assim, não que ela reclame, não é do jeito assim que ela reclama, mas que ela sente falta de antes de quando ela descobriu a doença, né? Como que a vida dela era antes dela descobrir a doença. Porque aí agora ela já não pode sair no sol, e ela adorava ir na praia. Que foi isso que ela descobriu que ela tinha, né, lúpus, que foi uma situação que deu ali que ela passou o dia na praia, tomou muito sol. Aí aconteceu, né, que acabou sendo hospitalizada, descobriu o lúpus. As restrições ali de que não pode comer, então quando ela quer sair com o pessoal, tem toda aquela restrição das comidas, tudo, né? E recentemente eu encontrei uma outra amiga, reencontrei, né? Uma amiga minha que fazia tempo que eu não falava com ela, e coincidentemente tem lúpus também, descobriu o lúpus, né? Nesse período que a gente ficou ali sem se falar, e ela me contou. E o discurso dela, ela me contando, foi muito parecido com dessa outra minha amiga que falou que tem lúpus, né? Então, no caso do lúpus, né, eu só conheço até então eu só conhecia essa doença autoimune. Eu vi que o discurso dela são muito parecido, da questão das restrições. Foi descoberto recentemente, e nessa descoberta é uma reviravolta. É agora o que pode, o que não pode, todos os cuidados, e isso afeta, né, no dia a dia, no cotidiano dela. E aí foi interessante saber um pouco mais nessa aula sobre isso. Que passa pela cabeça. Afeta muito o dia a dia. Eu acredito assim, penso eu que depois que a pessoa ela descobre, como eu bem coloquei no trabalho, parece que a pessoa fica um pouco até pior, né? Ela fica um pouco pior de saber de lidar com essa questão que é tão difícil, e ela colocar essas experiências dela de saúde para as pessoas. Não é fácil. Então, assim, para nós que trabalhamos nesta área, o importante é que a gente acolher e deixar que a pessoa fale, né?
deixar que ela fale, porque assim, quando a pessoa ela tem uma doença autoimune e que ela consegue falar, ela fala, ela faz terapia, a qualidade de vida dela é muito melhor. Há uma diminuição muito grande na quantidade de remédios que a pessoa toma, principalmente causa muita alteração no sono, né? Então, a pessoa passa a ter outra qualidade de sono muito melhor, né? De que há uma diminuição dos remédios também para dormir. Então, assim, a terapia aliada ao tratamento, ela ajuda muito e até a diminuição dos remédios que a pessoa ela usa. E acho interessante, como você falou, Marcos, que assim, se a gente for parar para observar, a grande maioria, não vamos talvez estar generalizando, talvez seja, mas eu não sei te dizer exato, mas a grande maioria das pessoas que têm as doenças autoimunes, como você falou no seu trabalho, são pessoas que têm problemas familiares, né? Elas sempre, como veja, a minha amiga passa pelo problema dos filhos, né? E volta, tem uma prima em São Paulo que passou momentos terríveis na vida dela e na família, e ela hoje é diagnosticada com fibromialgia e está quase que debilitada. Então, se você vai vendo como isso de fato afeta na estruturação desse paciente, né? Existem muitas doenças autoimunes. A esclerose múltipla, por exemplo, como a esclerose múltipla, ela cresce, né? Ela só cresce entre as pessoas e causa, por exemplo, tanto problemas a esclerose, né? Tem um exemplo daquela atriz tão famosa, esqueci o nome dela agora, Cláudia alguma coisa, né? Eu ia dizer agora, eu esqueci o sobrenome, a Cláudia, né? Dela. Cláudia Rodrigues. Oi? Acho que é Cláudia Rodrigues, eu acho. Isso, Cláudia Rodrigues. Uma atriz brilhante e que a vida ela foi assim paralisando aos poucos, né? Você vê que mentalmente ela está ok, tá? Mas fisicamente não. São exemplos, né? São exemplos. Assim, quase que todas as pessoas, a grande maioria de pessoas com doença autoimune tem problemas familiares. Quando você vai conversar com elas, quando elas vêm trazendo sempre os problemas familiares. E dificilmente fala delas, mas fala mais dos problemas familiares. Traz muitos problemas familiares. Sim, essa primeira amiga que eu falei, né, que eu conheci ela me explicou sobre a doença porque eu não conhecia. Então eu perguntei para ela, mas é bem isso que falou, tem os problemas familiares, tudo, mas da doença ela não falou. Ela só falou porque eu perguntei, aí eu não conhecia, daí eu pedi para ela me explicar, então ela me explicou ali tudo, parecido com essa explicação que me deu, ela me explicou ali o que era, né? O que era uma doença autoimune, o que era o lúpus, as restrições que ela tem, mas ela só fala disso só se eu pergunto, né? Porque às vezes eu tiro foto de uma comida e mando para ela, aí eu fico, nossa, não sei se isso dá para ela comer. Aí eu pergunto, né, pra não ficar dando vontade, né? Aí ela fala, aí tipo, ela me fala as restrições ali, o que ela pode, o que ela não pode, mas é só quando eu pergunto. Porque dela, sim, em questão da doença, ela não fala muito. Mas ela é bem aberta. Se perguntar, ela responde assim, né? Bem tranquilo. Isso mesmo, Renato. Lucélia. Lucélia, a pessoa com doença autoimune, por exemplo, quase tudo que ela come inflama o corpo, né? Causa inflamação. Por exemplo, o açúcar é um veneno, né? Ela vai comer, por exemplo, é uma situação tão complicada, por exemplo, se você vai comer o feijão, não pode comer da carne, né? Tudo junto, né? No mesmo prato. Ou você come a carne, não pode comer. É uma dieta que ela vai assim, vai limitando a pessoa no sentido assim, ela não pode sair para ir uma festa,
ou se vai, tem que levar a marmitinha, ela não pode sair, às vezes, para fazer uma viagem, né? É muito difícil a experiência de vida da pessoa com doença autoimune. Porque a maioria, por exemplo, das coisas que a gente vai comer causa inflamação no organismo. Imagina você pega um prato de comida que o brasileiro gosta. O brasileiro ama arroz, feijão, bife, batata frita e uma saladinha. A pessoa com a doença autoimune, dependendo da doença autoimune, ela não vai poder comer isso, né? Porque vai causar inflamação, né? Ela vai ter que deixar a carne de lado, deixar o feijão. Aí ela fala dessa questão da comida, né? Tipo, quando ela vai sair com os amigos. Que aí, beber ela também não pode, né? Deus do livre. Beber bebida alcoólica não pode. Então, quando ela sai com os amigos, ela se sente deslocada. Porque como ela descobriu não faz muito tempo, era uma coisa que ela fazia antes. Então, não são todos os amigos que entendem a doença, então ela vai para sair, ela fica meio deslocada. Então, ela falou, então eu procuro já não sair tanto. Eu saio só com dois amigos e tal, para não ter isso, né? De ficar explicando, porque eu não posso, por causa disso, disso, disso. Então, já é coisas assim que já mudou também, né? Essa Aí vem a saída dela. ansiedade, o isolamento, vem a depressão, né? Sim. Tudo isso a doença autoimune ela traz. Pode falar, Renata. E o que acontece geralmente quando uma pessoa recebe um diagnóstico desse assim, igual a Lucélia está falando aí dessa amiga dela, principalmente é um baque ali, porque geralmente quando vem, você não tem noção ao certo o que é a doença, são muitas interrogações, são várias emoções ali que vão, né, despertar, e ela não deixa de viver um processo de luto aí, porque vem a revolta, vem a barganha, é muito difícil lidar com uma doença crônica e principalmente a autoimune, que é mais grave ainda, né? Eu tenho uma doença crônica e eu tenho certas limitações também, e claro que não é tão grave igual essas autoimunes que a gente vê, né, aí, mas assim, se eu não tiver o cuidado, eu sinto muita dor, me inflama, né, que eu tenho lipedema. Então, assim, quando eu descobri, quando eu descobri foi um alívio, porque eu tinha vários sintomas e eu não descobri o que era. Mas aí, do primeiro momento, assim, é um alívio, mas depois vem aquele baque. Gente, é uma doença crônica, não tem... E aí, gente? E aí você vai investir, procurar saber, tudo tem em volta da alimentação, aí, então, assim, e quem já não tem psicológico, não tem um psicológico estruturado, bem estruturado, já vem de um conflito aí, vários conflitos, igual, né, você trouxe aí que está envolvida a doença autoimune, eu falo que é primordial ter um acompanhamento psicológico, porque realmente ela não dá conta, porque já vê essas questões que se transformou numa doença autoimune, e aí imagina, com ter esse diagnóstico e do que tem por trás desse diagnóstico, a pessoa não tem um acompanhamento. Difícil. Eu tô com uma situação assim familiar, eu não vou interpretar que é muito complexa, muitas coisas, que a coisa mais difícil que é a gente conscientizar os nossos, né? A buscar um trabalho terapêutico ali, a mostrar que não adianta só o tratamento ali, farmacológico, e precisa ser falado ali, elaborado, até igual você falou, para trazer uma qualidade de vida, né? Porque a cura não vai, mas às vezes no falar, no elaborar, trazer, a pessoa praticamente não tem os sintomas ali, porque a gente vê que quando os conflitos, as questões estão muito assim e a pessoa não está conseguindo lidar, aí vem força, o corpo reage ali na... Então, assim,
que né, é importante esse acompanhamento psicológico, mas nem todo mundo dá valor, né? A mente, né? Ah, não, é o remedinho que vai fazer efeito, que vai aliviar, que vai acalmar, né? E se as pessoas tivessem essa consciência de que, igual você falou aí, eu falo que é praticamente 90% a análise ali, né? É, Porque a gente sabe que até a fibromialgia mesmo, eu já vi casos de pessoas que não conseguiam levantar da depois foi para análise e conseguiu elaborar. É, a gente não pode falar, assim, se for falar, né, cientificamente ali, né, que foi curado, mas nada, eu não estou, porque eu falei, eu elaborei, né, eu tomei consciência de muita coisa que eu não tinha. E é isso, gostei muito, tá, Marcos? Parabéns. obrigado.